A partir da primeira Conferência Nacional de Saúde Mental, surgem novos atores no cenário das políticas de saúde mental. São os loucos pela vida. É o caso das associações de familiares e usuários. A questão da loucura e do sofrimento psíquico deixa de ser exclusivamente dos médicos, administradores e técnicos da saúde mental para alcançar o espaço das cidades, das instituições e da vida dos cidadãos, principalmente daqueles que as experimentam em suas vidas. Loucos pela Vida. A trajetória da reforma psiquiátrica no Brasil é o livro do Ciência e Letras de hoje, um programa resultado da parceria entre o Canal Saúde e a Editora Fiocruz. Conversam comigo, no estúdio do Canal Saúde, o coordenador do livro, Paulo Amarante, doutor em saúde pública, pesquisador titular da Fiocruz e coordenador do Laboratório de Estudos e Pesquisas em Saúde Mental. E Patrícia Dornelles, professora do curso de terapia ocupacional do FRJ e superintendente de difusão cultural do Fórum de Ciência e Cultura e militante do movimento antimanicomial. Sejam bem-vindos. Loucos pela Vida, estou aqui com a segunda edição pela Editora Fiocruz e estou aqui também, que você trouxe para a gente, Paulo, a primeira edição. Entre uma e outra temos quanto tempo? 20 anos. 20 anos. Nesses 20 anos, depois eu queria que a gente ganhasse um tempinho do programa, recuperando essa história toda da reforma psiquiátrica, mas pegando desde o início, o que Foucault nos traz e tal. Mas antes eu queria saber, nesses 20 anos, como é que é para você, assim, entender o caminho que o livro faz e, ao mesmo tempo, o caminho que o livro aponta dentro da reforma psiquiátrica? Para mim é algo muito importante, você saber, um livro escrito, publicado pela primeira vez há 20 anos atrás, ainda em catálogo, ainda sendo procurado, sendo indicado com bibliografia de cursos, de concursos, né? Ser absolutamente vivo. Um livro que um pouco relatou a história da reforma psiquiátrica, os primeiros passos, os primeiros momentos, mas também ajudou a construir essa história. Porque ele apontou que a reforma psiquiátrica não era só uma reforma de serviço, de modelo assistencial, mas era toda uma transformação de cultura, de mentalidades, no campo jurídico-político, legislativo, no campo da participação social. Então, dava uma outra dimensão. Ao demonstrar isso, também ajudou a consolidar esse caminho. Então, por isso, essa perspectiva, né, de loucos pela vida, não só loucos como paciente, loucos como doente, louco como objeto do nosso conhecimento, da nossa atuação, mas o louco como sujeito político, como protagonista. E é um título que já nos traz essa dimensão, né, de como a loucura, o ser louco, o estar na vida, ele pode ser encarado de diversas maneiras, né, e como ao longo do tempo isso também foi mudando. Mas Loucos pela Vida já traz essa dimensão, né, de como a gente tem que realmente olhar para as pessoas e entendê-las tão sujeitos da vida como a gente, né? Isso mesmo. Eu fiquei muito feliz de estar aqui pelo convite do Paulo, né, e do canal. E quando aceitei o convite, fiquei lembrando o que representava o livro na minha trajetória, porque se a gente tem 20 anos de livro, eu tenho 22 de movimento da luta antimanicomial e como o livro influenciou, né, me mobilizou. E eu estava recordando que a primeira vez que eu li o livro foi um xerox do primeiro capítulo. Então, eu fiquei lembrando, falar do livro também é falar um pouco da história da gente, né? Era um xerox do primeiro capítulo, eu já tinha saído do meu processo de estágio da reforma, isso era 1994, em Porto Alegre, né? Que foi também um lugar onde a reforma se constituiu com força no Brasil. Foi a primeira lei de reforma psiquiátrica estadual aprovada no Brasil, já que a lei nacional não era aprovada, o Estado do Rio Grande do Sul, Marcos Rolim, aprovou a lei estadual. E eu lembro, nossa, que bacana, né? Aqui eu estou conhecendo a história, né? Porque eu tenho o primeiro capítulo, tem toda essa referência, né, da história da psiquiatria e tal. Que bacana. Claro, eu já tinha estudado um pouco na minha experiência de estágio, mas a forma como o livro sistematizou no primeiro capítulo, eu achei fantástico, né? E foi a primeira descoberta, assim. Que é justamente, né, revisitando os paradigmas do saber psiquiátrico, onde a gente tem o louco na história, a questão da desrazão, da alienação, da exclusão, da errância. Como é que a gente pode, claro que rapidamente, né, entender um pouco esse início do olhar para o louco e como a gente chega até hoje?
no Louco pela Vida? Quando a loucura é apropriada pela medicina como objeto de conhecimento, ela é apropriada como alienação. E não foi à toa, o Canal Saúde até fez um programa sobre o alienista de Machado de Assis, que o Machado deu o nome, o alienista, era o termo oficial daquele cientista, daquele profissional que trabalhava com alienação. E o Machado de Assis é brilhante, né? Porque ele fazia a gente entender isso tudo, né? De uma forma riquíssima em literatura também. Eu sempre digo, e eu tenho um texto que eu digo isso, quando algum aluno me pergunta qual que eu devo começar a ler para entender a forma psiquiátrica, eu falo, leio o Alienista de Machado de Assis. Que eu acho que ele, de uma maneira muito eficiente, no sentido que ele toca na alma das pessoas, ele coloca em discussão essa ideia de alienação, de incapacidade. Alienado é estar fora de si, estar não sujeito da sua consciência, incapaz de razão, incapaz de discernimento. E nós rompemos com isso, demonstrando que não. Pode ser um outro conhecimento, outra forma de estar no mundo, mas não é uma incapacidade de estar no mundo, uma capacidade de reconhecimento. Essa alienação, ela também justificou muita violência, né? Ao longo do tempo, né? Porque vem acompanhada de uma exclusão, de uma tutelação. A ideia de que se você é alienado, é incapaz da razão, você se aproxima da irracionalidade. O que caracteriza o homem, a humanidade, é a razão, é a racionalidade. Então, os irracionais são os animais. Por isso, o local de tratamento, a relação com o louco, com o alienado, era uma relação de tutela, de custódia, de vigilância, de segregação, de controle, de recuperação. Então, toda uma ideia de correção moral, de correção pedagógica, e à força, se preciso for. E que é o oposto do que a cultura faz quando as pessoas entram em contato com a própria cultura, conseguem colocar isso no mundo, é exatamente o oposto, né? Isso, a gente vem aí trabalhando, né, Paulo, há um tempo já. Acho que a experiência da Fiocruz com o Ministério da Cultura, o Loucos pela Diversidade, foi um pouco isso, né? A gente tentar desterritorializar ainda um pouco mais, né, a própria pauta da reforma e da relação que a reforma vem também constituindo com essas linguagens, né, da arte e da cultura. Então, é super importante que a gente possa avançar, né? É interessante que a gente está aqui vendo um livro de 20 anos, mas como a gente também está passando por alguns processos, né, de alguns modelos que estão vivendo um retrocesso na pauta da reforma, né? E a gente vem apostando que a cultura, a arte, mais a partir dos paradigmas atuais das políticas culturais, pode ser um caminho bacana para a gente retomar o processo da reforma psiquiátrica brasileira. A gente aqui no Rio tem o Instituto Felipe Pinel, e Pinel, durante muito tempo, foi usado, inclusive, como sinônimo. Né? E o fulano está Pinel. Por que o Pinel tem importância nessa trajetória? Então, Pinel pode-se dizer, ele é considerado o pai da psiquiatria. Era um médico, importante médico, que viveu nesse período histórico da Revolução Francesa, responsável, um dos principais responsáveis pela transformação do hospital, o antigo albergue filantrópico, religioso, em instituição médica. O nome hospital, né? Já indica que ele vem de um espaço de hospitalidade. Ele é medicalizado. O Pinel é um desses atores responsáveis. E o primeiro hospital medicalizado foi o hospital psiquiátrico. Então, o Pinel construiu o primeiro hospital, construiu o primeiro método de tratamento, o tratamento moral, e escreveu o primeiro livro, o Tratado Médico-Filosófico sobre Alienação Mental. Onde ele classificava, né? Classificava e indicava os primeiros tratamentos. Então, no mundo inteiro tem o Hospital Pinel. Em Porto Alegre tem Clínica Pinel, São Paulo, no Rio, em vários locais e no mundo inteiro, onde a psiquiatria se constituiu nesse modelo ocidental, né, tem Instituto Pinel, Hospital Pinel. E no Rio ficou característico, sinônimo de louco, num certo sentido meio popular, meio pejorativo do senso comum. E o Pinel daqui teve uma experiência que eu não sei se ainda existe, do TV Pinel, que durante muito tempo existe, né? A gente foi parceiro dela, por isso que eu me lembro dela como se fosse algo ligado também a alguns anos atrás, né? Que já demonstra essa capacidade, né, das pessoas, independente da sua classificação de saúde ou não saúde mental, de criar, de produzir, de trabalhar em inúmeros lugares da produção cultural, né? Eu acho que foi bom lembrar da TV Pinel, né? Já que a gente está num programa, a TV Pinel tem um papel importante, assim como outros dispositivos também interessantes que foram criados, como a Rádio Tantã, a TV Tantã e outros
outros meios, né, que são canais de comunicação e difusão de uma linguagem, que eu acho que é isso que a gente vem tentando discutir, uma linguagem estética, uma subjetividade, né, um jeito de estar no mundo. E eu acho que a TV Pinel e esses outros dispositivos, esses outros canais, têm esse papel importante de mostrar um pouco que existem outras formas de viver. E respeitar isso, essas estéticas diferentes, fazem parte dessa diversidade que compõe a cultura brasileira, né? Sempre aprender, né? A gente tem que sempre aprender com essa diversidade, em vez de encarcerar, né? Em vez de querer temer, né? Mas esse temor, ele também foi muito colocado na cabeça das pessoas, né? A partir dessa história que o livro recupera. Mas num determinado momento a gente consegue trazer experiências muito italianas, mas de várias partes do mundo, e começa o que a gente chama de reforma psiquiátrica no Brasil. Como a gente pode situar isso? Eu acho que uma coisa importante da reforma psiquiátrica é que ela nasceu num contexto de transformação política mais geral. Uma série de jovens profissionais recém-formados com uma expectativa de trabalhar e de contribuir com o outro, etc., encontram um país com muita repressão, instituições muito fechadas, né, que refletiam o estado mais geral da política. Então, a luta da reforma psiquiátrica brasileira, talvez ela tenha hoje a dimensão que tem no mundo. Eu acabei de chegar da Espanha, fui lançar um livro da editora Fiocruz, publicado em espanhol, com a cooperação lá, e a expectativa, a escuta que as pessoas têm para a nossa experiência é muito importante. Então, qual foi a nossa originalidade? Talvez nascer dentro de um movimento de reconstrução de um projeto nacional, de cidadania, de solidariedade, de liberdade, de direitos, que não é só para o louco, mas é para uma série de segmentos que foram excluídos radicalmente excluídos no período da ditadura, da repressão, etc. Esse movimento ele tem uma dimensão que transcende a luta específica na saúde mental, a luta na reforma sanitária, né? Ele se coloca, hoje, o movimento da luta antimanicomial, ele está dentro de outros movimentos de direitos humanos, de diversidade cultural, de igualdade, os grandes fóruns nacionais que reúnem esses espaços, Fórum Social Mundial, o movimento antimanicomial está sempre ali. 20 anos depois, uma nova edição do livro e uma outra forma também de pensar, aprendendo com a trajetória, mas criticando e percebendo que a luta continua. Que luta continua? No próximo bloco, não sai daí, a gente volta já. Ciência e Letras está de volta conversando sobre o livro Loucos pela Vida, a trajetória da reforma psiquiátrica no Brasil. Comigo, no estúdio do Canal Saúde, Paula Amarante e Patrícia Dornelles. Para a gente dar um salto, porque é muita história em pouco tempo, mas eu queria pegar dois momentos ou duas importantes questões que a reforma psiquiátrica trouxe, que é a crítica à estrutura asilar, extensão da psiquiatria ao espaço público e o momento que ela se transforma de individual para coletiva, de assistencial para preventiva. Como é que a gente pode, pegando esses motes, explicar esses grandes conceitos para que a gente depois possa ver o que é importante ainda avançar? Eu acho que a questão da crítica asilar foi fundamentalmente demonstrar que era uma concepção equivocada de loucura, como desazão, periculosidade, incapacidade, como erro, e que então a instituição asilar era fundamentalmente um projeto de correção moral, como uma instituição, um reformatório, uma casa de correção, como uma penitenciária. E a loucura não se inscreve nessa forma de questão, na natureza dessas questões. É uma outra dimensão. E, por outro lado, a ideia de que o asilo, ele não só tratava, entre aspas, da loucura, como ele produzia uma forma de relação com a sociedade. Ele, ao retirar as pessoas do meio, ele produzia um certo tipo de comportamento. Então, hoje nós temos claro, pela nossa prática, retirando as pessoas dos asilos, pessoas com 30, 40 anos, que aquilo que nós conhecemos como a psicopatologia da sua enfermidade não era da enfermidade em si, digamos assim, mas era da prática institucional,
do asilamento, da segregação, da violência. O institucionalismo, a institucionalização, era muito mais causadora daquilo que nós depois viríamos a chamar de doença. Ao retirar essas pessoas, a gente viu que elas tinham vontade, tinham desejo, tinham projetos de vida e mudaram as suas histórias, mudaram até as suas patologias. A gente falou aqui do Alienista Machado de Assis, tem um filme também, O Bicho de Sete Cabeças, que fala da indústria da loucura também, né? Que isso tudo também servia para muita gente ganhar dinheiro em cima dessa violência toda, né? E no Bicho de Sete Cabeças também fica claro isso tudo, né? É tão bom quanto essas obras de arte, elas conseguem nos dar essas dimensões, né? Porque nesse momento que essas estruturas também criaram uma relação da sociedade com a loucura, o preconceito, o estigma foram criados, vêm sendo passados de geração em geração e ainda seguem fortes, né? Como é que a gente pode entender também a cultura como um poderoso agente de transformação disso? Que eu acho que é aí que a gente consegue ter a sociedade toda junto, né, com os objetivos da reforma psiquiátrica. A gente quer pensar as pessoas no seu direito de cidadão. Então, a arte, os artistas, né, sempre os educadores, os arte-educadores nos ajudam muito no sentido que existe mais uma liberdade de linguagem, de expressão, né? E que às vezes que a gente vê no exercício do tratamento, né, na ideia do tratamento, que se utiliza da arte como um recurso terapêutico, muitas vezes tu reafirma padrões ou busca padrões de doença, né? Embora muitas vezes tu que a partir daquilo ali tem um processo cognitivo de leituras ou de processos de fortalecimento de linguagem ou de outros de desencadear outros processos, né, dentro do processo de promoção de saúde. Mas muito mais interessante é quando a gente deixa a criatividade e a inventividade fluir, né? E por isso que é importante que essas tarefas, né, esse diálogo com a arte e a cultura sejam trabalhados junto com pessoas que atuam no campo da cultura, porque nos permitem avançar, ser mais sensíveis, estar mais na cidade, estar em outros espaços, nos provoca uma certa liberdade de invenção e de criação. E eu acho que nessa experiência de invenção e criação, a gente pode perceber que as pessoas têm outros olhares, né? Outras formas de se relacionar com a vida. Inevitável pensar, agora enquanto você falava, eu pensei no Hospital da Loucura, aqui Hotel da Loucura, aqui no Nise da Silveira, e eu conheço pessoas, artistas que trabalham lá, e de como esses artistas saem muito melhorados. Como que, tanto na sua arte quanto na sua vida, né? É outra relação com o mundo. E eu acho que é disso que se trata, né? Num determinado momento, o livro fala que o projeto de reforma psiquiátrica surge e se distancia do projeto da reforma sanitária e faz umas críticas a algumas questões da reforma sanitária e até de como que a política de saúde pública é encaminhada até hoje. E o cerne dessa crítica é justamente uma atenção grande às políticas que acaba não se refletindo na atenção desse cuidado, dessa relação pessoal, que no fundo é o grande objetivo. E que lá no Hotel da Loucura eles fazem isso com uma maestria. Como é que é isso, Paulo? Como é que é essa crítica importante, né? Entendendo que se o objetivo é a relação humana, as políticas têm que vir a partir disso, né? E não a priori. Eu considero que o movimento da reforma psiquiátrica teve essa função, essa tarefa de atentar à reforma sanitária quanto ela estava cuidando muito mais de processos, de procedimentos e não de sujeitos. E eu acho hoje, se a reforma sanitária como um todo voltou a se preocupar mais do sujeito, do cuidado, dos cuidadores, das pessoas, né, que são os verdadeiros objetivos do nosso trabalho, se deve um pouco à reforma psiquiátrica. A reforma psiquiátrica que deu uma balançada, né, e demonstrou, olha, porque originalmente o Sérgio Aroca dizia, a reforma sanitária não é uma reforma de serviço. Não é uma orientação, é um processo civilizatório. O que a gente quer é colocar em discussão os nossos princípios, né, as nossas mentalidades, a nossa forma de pensar a questão da saúde e não tratar de doenças. Então, mais do que a prevenção, era uma ideia de transformação da concepção de saúde como um todo. E a reforma psiquiátrica, o movimento da reforma, teve essa tarefa, teve esse papel, e eu atribuo muito a esse trabalho que nós tivemos o fato de uma certa
transformação da rota que a reforma sanitária teve, que estava cuidando absolutamente de números de pessoas. Mas que ainda precisa ter, né? Precisa ter. Preciso não esquecer disso como um orientador sempre, né? Exatamente. Agora, os Loucos pela Vida, eu abri o programa dizendo também que é a chegada dos usuários, dos familiares dentro do processo, justamente para que os técnicos e os profissionais não sejam apenas os protagonistas desse processo. E isso é fundamental, né? Quando a gente conversa com essas pessoas, a gente vê o acúmulo de conhecimento que eles têm, né? E de como que muitos foram combativos politicamente, inclusive, para que essas transformações acontecessem. Sem eles, a gente não avança, né? Eu acho que esses loucos pela vida que o livro fala, que justamente também se empoderam quando a gente critica o asilamento e diz que essas pessoas têm que estar conosco. Porque somos um pouco todos também essas pessoas, né? Eu acho que essa junção, né, do movimento dos trabalhadores, né, com as pessoas, os familiares e os usuários foi fundamental, porque colocou esse processo na constituição de uma luta, né? De uma luta pela uma perspectiva diferente de cuidar da loucura, no campo dos técnicos, né? Seus cuidadores, e uma luta numa perspectiva diferente a partir das pessoas que vão buscar uma dignidade pelo seu ser estar no mundo, né? Pela sua forma de pensar e de agir, e entendendo que, bem, temos sofrimentos psíquicos, né? Temos grandes questões que nos atormentam, mas que podem ser pensadas de formas diferentes e que essas pessoas podem estar interagindo e também nos ensinando outras questões que talvez pelos nossos olhares tradicionais, né, pelos nossos manicômios mentais, a gente não conseguia visualizar. E que fazem parte da vida, está aí, faz parte da vida. E essa convivência já está acontecendo, né? Porque os resultados da reforma psiquiátrica trouxeram isso para o dia a dia. Por mais que muitas pessoas ainda tenham esse temor, né? Mas há muito que comemorar, né, do sucesso da reforma psiquiátrica. Como é que a gente pode, agora que chegando no final do programa, fazer esse pequeno balanço, assim, esses avanços inegáveis que a reforma psiquiátrica brasileira teve, inclusive com esse olhar internacional interessado, né, e esse ainda por fazer? Primeiro, assim, nós tivemos, de fato, uma mudança no campo assistencial muito importante. Nós, no final dos anos 80, nós tínhamos 80 mil leitos psiquiátricos. Hoje nós temos menos de 30 mil. Né? Nós tínhamos 1 ou 2 CAPs, Centro de Atenção Psicossocial, hoje temos quase 3 mil. Nós temos centenas de residências de ex-moradores de hospitais psiquiátricos. Residências que são experiências riquíssimas. As pessoas moram na cidade, habitam a cidade, cozinham, trabalham. Temos mais de 1.000 cooperativas de trabalho com pessoas, usuários de serviço de saúde mental, ou ex-usuários, para não ficar eternamente nessa figura de usuário. Temos em torno de 1.000 projetos culturais. Quando fizemos Loucos pela Diversidade, nós demos 55 prêmios, ficamos com medo de ter 55 candidatos. Tivemos quase 500. Hoje, nós fizemos um levantamento, até seria necessário um levantamento mais formal. Temos em torno de 1.000 projetos culturais riquíssimos, como o Harmonia Enlouquece, o Sistema Nervoso Alterado, o Tá Pirando, Pirado, Pirou. Eu adoro os nomes, né? Porque são nomes que não têm o menor temor de brincar com isso. Né? Criativo, antena Virada, Rádio Cala a Boca Já Morreu, Rádio Maluco Beleza, e milhares de projetos de teatro, de música, de poesia, de escultura, e grupos musicais, etc. Então, isso tudo é a reforma psiquiátrica, né? Que não é só serviço, né? Existem vários serviços abertos, com um nível de atenção fantástico. Aonde no setor privado ou no seguro de saúde você consegue uma clínica como o CAPS, que você tem no mesmo dia acesso ao psiquiatra, ao psicólogo, ao assistente social, ao terapeuta ocupacional, a uma oficina, a um passeio, a um projeto cultural, entendeu? Isso você não encontra. E por outro lado, temos uma certa certeza, né, se pode dizer assim, de que essas pessoas, ao não entrarem mais na carreira moral dos manicômios, da medicalização, do abandono, né, da desassistência que eram aquelas instituições, elas tiveram vidas reinventadas, descobertas. Né? Isso é uma revolução, ninguém tira de nós, ninguém tira dessas pessoas. Então, só para dar um exemplo, pessoas que eu conheço, que diziam, eu sou paciente do hospital tal,
Depois de algum tempo, eu encontrava com ela e falava, eu sou usuário do movimento, no sentido do protagonista, sou usuário da luta antimanicomial. Agora ela diz, eu sou artista, eu sou oficineiro, eu sou vendedor de uma cooperativa, mas o deslocamento da identidade social é muito importante. Isso é uma mudança riquíssima, né? Que você não tem como medir. E aí, quando a gente lê essa trajetória aqui no livro, a gente fica se sentindo orgulhoso mesmo disso está acontecendo, porque é uma revolução nos próprios manicômios de cada um, né? Que a gente tem que ainda quebrar muitas paredes quando olha no que a gente está chamando de loucura, né? E em algum momento do livro, não sei se é no pós-fácil, alguém lembra, se de perto ninguém é normal, de perto ninguém é anormal. É o Ernesto Venturini, Que isso é maravilhoso. de Bolonha. Então a gente acaba com isso, né, para que todo mundo pare e pense um pouquinho sobre o que tem de loucura, sobre como pensa sobre a loucura, para que esses nossos manicômios internos se quebrem de uma vez. Obrigadíssimo pela presença. Obrigado mesmo, Canal Saúde, a você, Renato. O programa Ciência e Letras é resultado de uma parceria entre o Canal Saúde e a editora Fiocruz. Se você quiser entrar em contato conosco, mandar sua crítica ou sugestão de leitura, nosso endereço eletrônico é canal.fiocruz.br. A gente se vê no próximo programa. Até lá! Para entrar em contato com a editora Fiocruz, acesse www.fiocruz.br/editora ou ligue para 21 3882 9007.